Bom dia a todos. Bom, mostrar um pouco do meu cenário, tá? Essa árvore, tá? Ela foi plantada por um pássaro. Ela tem uma semente. Ele trouxe essa semente e eu acompanhei essa árvore de pequenininha. Ela surgiu, a gente viu que era diferente, marcamos ali, fomos acompanhando. Ela tem uns 3 anos. Além dessa árvore, nós também, ó, esse arbusto dá uma florzinha muito linda. E aqui está rodeado deles. Veja, essas pétalas amarelas faz um tapete em volta, tá? Então esse aqui é o nosso cenário. O cenário aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, né? A florzinha que é dedicada ao sagrado feminino. Vamos lá. Bom, quero me apresentar. Eu sou o Sultão Al-Hassan, candidato a califa. Fui coroado sultão e imperador. Por quê? Porque eu tenho as minhas 4 rainhas. Eu tenho as 4 rainhas eu tenho as rainhas dos 4 naipes do tarô de Marselha. Então, eu posso requerer para mim o título de imperador. Porque eu tenho uma rainha de ouro, eu tenho uma rainha de copas, eu tenho uma rainha de espadas e eu tenho uma rainha de paus. Pronto. Isso faz parte do meu jogo, Então eu sou o boneco dentro desse jogo. Quando esse boneco conquistasse 4 rainhas, todas 4, umas sabendo das outras e tudo com transparência, tudo com verdade, eu seria coroado imperador e sultão. Bom, agora eu estou para me coroar, dentro do meu jogo eu vou me coroar califa quando eu matar um touro de mais de 200 quilos. Aí vai ser minha coroação de califa. Bom, eu ainda estou me sintonizando com Al-Hassan, pai do método científico moderno. Um califa da Pérsia antiga, onde hoje, atualmente, é a região do Irã e do Iraque. Bom, tem um tema para hoje. O Brasil. Esse tema, na verdade, é uma hipótese, tá? Uma hipótese. Para caracterizar uma hipótese, eu já vou colocar uma pergunta, então. Em forma de pergunta, porque aí ninguém pode me questionar. Eu posso perguntar o que eu quiser. Será que o Brasil é atrasado porque possui a maior concentração de autistas adultos não diagnosticados?
Essa é a metodologia de Al-Hazen. Ao invés de trazer perguntas, ao invés de trazer respostas, como a maioria dos mestres e a maioria dos influenciadores trazem respostas, o califa Al-Hazen traz perguntas. Será que o Brasil é subdesenvolvido porque tem a maior concentração de adultos autistas não diagnosticados? Eu lá na minha meditação, no meu lago, né, com os meus aguapés que estão soltando flores, com os meus peixes, né, me sintonizando na minha meditação, me sintonizando com Al-Hazen. Ele, com seu turbante na minha frente, me fez essa pergunta. Eu conversando com ele, qual o problema do atraso da nossa nação? Qual o problema do atraso? Você é médico, você foi médico, eu sou professor. Eu não consigo descobrir a causa do subdesenvolvimento nosso, do Brasil. Ele, na sua paciência, olhou para mim e disse assim: será que o subdesenvolvimento do Brasil será que o Brasil é subdesenvolvido porque tem a maior concentração de adultos autistas não diagnosticados? Falei, porra, califa, como é que tu me pergunta um negócio desse, cara? Eu vou ter que refletir agora em cima da sua pergunta, né? Bom, aí eu fui olhar para minha família, né? Minha família. Minha família da parte do meu pai. Meu pai, todos os seus irmãos. Tá? Pelas características do espectro do autismo, todos os meus tios, o meu pai e os seus irmãos, todos autistas. Todos autistas. E nenhum recebeu o diagnóstico. Do lado da minha mãe, eram 10 filhos, pelo menos a metade. Minha mãe mais a metade autista, adulto, que não foram diagnosticados. O meu caso, eu fui diagnosticado. Tá? Eu fui diagnosticado autista pela professora do ensino especial, Patrícia Nazário. Minha vida com o seu diagnóstico. Dos meus filhos, eu tenho 6 filhos. Dois já foram diagnosticados autistas. Nunca se enquadraram no sistema educacional. Nunca se enquadraram nas formalidades da família, nunca se enquadraram, nunca se encontraram em nada, com nada, nunca se identificaram com nada.
Bom, o Califa Al-Hazen, pai do método científico moderno, também é conhecido como o pai da superciência, que é a alta magia, que junta conhecimento científico e conhecimento iniciático. Junta os dois. Numa mesma linguagem. Essa superciência possui uma única metodologia, a dialética. Segue os princípios da dialética. Então, os princípios da dialética estão presentes na ciência analítica e nas ciências ocultas, nas ciências esotéricas, nas ciências herméticas, no conhecimento iniciático, no conhecimento religioso. A mesma linguagem, a dialética. Mas vamos lá, né? O Brasil é subdesenvolvido porque tem... O Brasil é subdesenvolvido Será que o Brasil é subdesenvolvido porque tem a maior concentração de adultos autistas não diagnosticados? Bom, na minha família aí já deu uma pá de autistas adultos não diagnosticados. Eu mesmo vim ser diagnosticado com 55 anos. 54 anos. Os meus filhos vieram ser diagnosticados agora, depois dos 20 anos, depois de muito sofrimento. Bom, o Califa Al-Hazen puxou a nova série que eu vou trazer nessa lunação aqui, que começou com a lua cheia. Começou na lua nova uma reflexão, tal, por onde que eu ia dar continuidade na fala, né? Que tema que eu poderia trazer já está se esgotando. Aí o Califa, né, meditando com ele, com meu amigo imaginário, tá, que está me ensinando a ser igual a ele, tá, ele disse assim: bom, vamos falar do seguinte, vem cá, dá bom dia aqui, dá bom dia, tá bom, já deu bom dia? Então tá, tchau. Princípios axiomáticos da alta magia. Princípios axiomáticos da alta magia vai ser a nossa nova série aqui do Califa Al-Hazen. Princípios axiomáticos da alta magia, da superciência, que nada mais é que a antiga religião, a velha religião da deusa mãe. Bom, vamos lá. Eu ouvi uma história de uma pessoa, de um senhor analfabeto, me contou essa história. Eu gosto muito um dos meus hobbies é subir montanhas. Então, onde eu vejo uma montanha, eu vou primeiro de carro até a base, tudo, vejo, estudo a melhor forma, se tem alguma fazenda próxima, alguma propriedade, tudo, e encosto e vejo, peço permissão, tal, que aí um outro dia eu vou mais preparado, com meus equipamentos, com mochila, com comida, com tudo, e faço a escalada dessa. Num desses morros que eu estava subindo, tinha uma fazenda, e a sede da fazenda ficava na base do morro. E tinha um senhor
E eu me tornei amigo desse senhor, tá? Porque eu subi essa serra várias vezes. E esse senhor me contou essa história. Eu pesquisei essa história e não achei. Não achei essa história. Mas eu lembrei do que o velhinho me contou. Eu lembro das narrativas, dos argumentos da história, né? E da beleza da história. Veja como os autistas precisam de uma escuta qualificada que eu não tive. Eu contei essa história para o pós-doutor em linguística, em literatura, escritor Simão de Miranda, e pedi para nós escrevermos essa história. Você falou que não tinha interesse, que não tinha relevância a história que eu ouvi. O meu filho também tem uma síndrome, é Asperger como eu. E o interesse restrito dele é a literatura. Ele lê e escreve. Tá? É o que ele sabe fazer. Ler e escrever histórias. Gosta de escrever histórias. Eu passei os argumentos para ele e ele me escreveu uma linda história que eu vou contar. Ele reescreveu a partir dos argumentos da história oral que eu vi, da história oral. Eu passei os argumentos para ele e ele colocou na linguagem literária, tá? Com uma perfeição, com uma maestria impressionante. Impressionante. Por quê? Porque esse é o talento dele. Não adianta, ele não está conseguindo terminar a faculdade de letras. Ele já trancou não sei quantas vezes. Ele trancou, ele não aguenta a faculdade do jeito que é, porra. Não aguenta. Tá? É como a maioria dos gênios, não aguenta. Ninguém aguenta esse sistema educacional. Não aguenta. Aí meu filho, eu vou ler essa história para vocês. A minha filha que foi diagnosticada agora, um talento gigantesco, sabe? Os dois que foram diagnosticados, talentos gigantescos, mas que eles não tiveram uma escuta qualificada para aproveitar esses talentos. Eles têm interesse restrito, isso quer dizer o quê? Isso pouca gente faz. Qualquer coisa que eles forem se meter, ele esquece o mundo. Se despertou o interesse deles, eles só vão viver, focar naquilo. Ele tem hiperfoco naquilo. Aí o que a sociedade deveria fazer? Amparar essas pessoas. E esses autistas adultos, diagnosticados e não diagnosticados, não têm uma estrutura capacitada para desenvolver as potencialidades autistas. Vou citar aqui o maior de todos os autistas. O maior de todos os autistas. Einstein. Veja o comportamento de Einstein. Totalmente de um autista. Veja quantos anos se passaram. A solidão, o trabalho solitário dele. Se ele tivesse tido apoio desde o começo, ele teria desenvolvido muito mais. O meu filho que é escritor, porra, se tivesse uma oportunidade, porra, dê argumentos para ele, que ele cria histórias. O argumento que você quiser, dê argumentos. Ah, eu quero falar disso.
dessa questão, dessa situação aqui. Ele cria, a partir desse argumento, ele cria uma história, cara. Isso é uma habilidade única. Tá lá, não consegue arrumar um emprego, porque aí só tem emprego convencional. Porra, ele tá no talento dele, cara. A minha filha, sabe, repositora num atacadão. Nós somos perversos com nós mesmos, tá? Talvez nós sejamos dirigidos por autistas adultos não diagnosticados. Talvez esse seja o problema da nossa sociedade, Não adianta querer colocar um autista nesse sistema educacional, se nem os normais não conseguem suportar esse sistema educacional. Imagina um autista. Será que o Brasil é subdesenvolvido porque possui a maior concentração de adultos autistas não diagnosticados? É uma grande hipótese, Al-Hazen. Eu tenho que te falar. Essa hipótese tem grande probabilidade de se confirmar. Grande probabilidade. Daí o sofrimento da nossa nação. Vou dar um spoiler aqui, né? O primeiro princípio axiomático da alta magia vai ser o seguinte: o conhecimento oral é superior ao conhecimento escrito. Um exemplo é essa história que o meu filho escreveu. Ele pegou um conhecimento que estava na forma oral e passou para a linguagem escrita. Isso quer dizer que o conhecimento oral é muito vasto. O conhecimento escrito é uma pequena parcela do que ainda se perpetua na oralidade. E eu, como autista, eu falo: qual a minha maior reclamação? Falta de interlocução, falta de uma escuta qualificada, falta de alguém que queira realmente entender a minha forma de pensar, as minhas ideias. Essa é a maior reclamação do autista, uma escuta qualificada. Não há essa escuta. Eu não tive essa escuta na IAP, eu não tive na regional, eu não tive na escola, eu não tenho na minha família, eu não tenho no meu bairro, eu não tenho uma escuta qualificada.
Como também meus tios que eram autistas não tiveram, como os meus filhos que são autistas não tiveram. Uma escuta qualificada. Uma pergunta simples: o que você gosta de fazer? O que você faz com perfeição? Esquece tudo, foca nisso. Então a linguagem oral. Não adianta um autista, ele precisa expressar-se de forma oral. Então ele precisa de alguém que o escute e que faça uma interlocução com ele, no mesmo nível de entendimento dele. E o nosso sistema educacional é todo pautado na leitura escrita. Por isso, na hipótese que ele está trazendo, o nosso subdesenvolvimento, porque o autista, ele vive num mundo só dele. Então, para expressar esse mundo só dele, só existe uma porta, e essa porta é a linguagem. A linguagem oral. A linguagem simbólica, a linguagem corporal, a linguagem artística. A linguagem escrita não é adequada. A leitura e a escrita não pode ser a única forma de comunicação. Primeiro tem que se estabelecer a oralidade. A escrita vem depois, secundária. A escrita precisa ser secundária. A leitura e a escrita precisa ser secundária para um autista. Então, eu acho que nós devemos colocar na nossa carteira de identidade como tem lá a opção de ser doador ou não. A sua cor, você pode colocar a sua cor. Você também teria que ter um quadrado. Para quem se
diagnostica, se autodiagnostica, autista. A pergunta de Al-Hazen está aí, quem quiser responder. Nós deveríamos imediatamente fazer uma comissão de psicólogos e psiquiatras e fazer uma entrevista com todos os brasileiros, fazer testes para comprovar a hipótese de Al-Hazen, que nosso país é atrasado. Se isso se constatar, um autista que é ouvido, um exemplo, Einstein, um exemplo de autista, para que maior do que